Capítulo 6. Manifestações visuais. Perguntas sobre as aparições. Ensaio teórico sobre as aparições. Espíritos glóbulos. Teoria da alucinação. 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á, pela explicação deste fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que, a esse respeito, foram dadas pelos espíritos. 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro. Nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais. Ele está mais livre e pode, mais facilmente, ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança deste estado. Quando não se lembra de nada, diz-se que não sonhou, mas a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Ocupamo-nos aqui, mais especialmente, das aparições no estado de vigília. Ouvir para mais detalhes sobre o estado do espírito durante o sono, o Livro dos Espíritos, capítulo Emancipação da Alma, número 409. 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Não. Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. 3. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas não têm sempre a permissão nem a vontade. 4. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo sua natureza, ele pode ser bom ou mau. 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É então para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Amedrontar e, frequentemente, vingar-se. Qual é o objetivo dos espíritos que vêm com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós, dar conselhos e, algumas vezes, reclamar assistência para eles mesmos. 7. Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem, se quiserem deles se aproveitar, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por estas pessoas. Deus se encarrega delas. Nota. Haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos como ver o ar que nos rodeia ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito, e que sabe melhor do que nós o que nos convém. 8. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que é permitida em certos casos? É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós. Mas não tem os inconvenientes da permanência. 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos.
É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. 10. É racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver, e mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Nota: as pessoas que têm medo na solidão ou obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas seguramente deveriam temer mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém, e seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela disse: "Parece que isto não é senão um espírito. Posso dormir tranquila." 11. Aquele a quem um espírito aparece, poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente, e é mesmo o que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser-lhe útil. Se o espírito é infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunha o alivia. Se é um espírito benévolo, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. Nesse caso, como o espírito pode responder? Às vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. O mais frequentemente, a transmissão de pensamentos. 12. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente ou essas asas não são mais do que uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas. Delas não têm necessidade, uma vez que podem se transportar por toda parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa a qual se mostram. Uns aparecerão com o traje vulgar, outros envolvidos em roupagens, alguns com asas como atributo da categoria de espíritos que representam. 13. As pessoas que se veem em sonho são sempre aquelas das quais têm o aspecto? São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vem vos encontrar. 14. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência de pessoas que nos são caras para nos induzir ao erro? Não tomam aparências fantásticas senão para se divertirem às vossas custas, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. 15. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito. Mas como acontece que frequentemente as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto que se veem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo? Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los. Causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. Nota: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se, sem dúvida, colocá-las à conta de alucinações. Mas quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo, e que, por diversos sinais, vêm revelar as circunstâncias de todo inesperadas de seu fim.
Viram-se, muitas vezes, cavalos empinarem-se e recusar avançar diante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz coisa entre os homens, seguramente ela em nada afeta os animais. Além de que, se as imagens que se veem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria por que, frequentemente, não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. 16. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Também ocorre no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. 17. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações? Levantais um processo verbal de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhados sobre toda a terra, mas apresentam caracteres distintivos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros, existem muitíssimos, além de que, o mais frequentemente, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preferidas e procuradas. 18. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Nota. Os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê. Mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo, de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos, isto ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos barrancos, o rugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão por imaginações simples e ingênuas, que contam de boa fé o que viram e o que acreditaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. É para livrá-la de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do Espiritismo conduz. 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em um estado de êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão no estado particular, vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. 20. Aqueles que veem os espíritos, os veem pelos olhos? Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. 21. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. 22. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não o pode, senão com a ajuda do perispírito? No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob este envoltório que eles aparecem às vezes com uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. 23.
Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível. Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos se produz no perispírito uma disposição particular, que não tem analogia para vós, e que o torna perceptível. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato. Inapreensíveis como num sonho, em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê-se em intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. 26. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa faculdade depende do organismo. Prende-se à facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar. É preciso ainda que se encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ela o pode como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isto se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade especial. 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Não podem se manifestar sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama frequentemente é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. 29. Que pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Superstição resultante da ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. A chama azul que apareceu, disse sobre a cabeça do menino Servius Tullius, é uma fábula ou uma realidade? Era real. Foi produzida pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau, como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. Nota. Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessária uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras, nas quais, algumas vezes, eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque o acreditava de uma natureza sobreanimal. Mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção,
provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Ensaio teórico sobre as aparições. 101. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos. Ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Ouvir o Livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. Cremos fazer justiça ao bom senso de nossos ouvintes em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que, vulgarmente, se chama interpretação dos sonhos. 102. As aparições, propriamente ditas, têm lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, mas, se for evocado como Esopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se o vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é com uma cabeleira ondulante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente o traje que usavam no último período de sua existência. Frequentemente tem atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que se podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial, e, algumas vezes, carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. 103. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa.
Em certos casos, poder-se-ia compará-la à imagem refletida num espelho sem aço e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver através dela os objetos que estão por detrás. A miúdo é assim que as distinguem os médiuns videntes. Veem-nas irem, virem, entrarem em um apartamento ou dele saírem, circular entre a multidão de vivos, tendo ares de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo o que se faz ao seu derredor e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente, se às vezes se aproximarem de uma pessoa, lhe soprarem ideias, a influenciarem, consolá-las se são boas, escarnecendo-as se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em uma palavra, são o forro do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, como vivemos sem desconfiarmos mais no meio de miríades do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos. O Espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, pudemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Ouvir adiante, no capítulo dos médiuns, o artigo concernente aos médiuns videntes. 104. O espírito quer ou pode aparecer revestido, algumas vezes, de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor como da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Então não é mais pelos olhos que se lhe constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, não é mais permitida a dúvida quando se pode agarrá-la, palpar, quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns poderosos, entre outros o Sr. Home, e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram, depois da morte, com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo o maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. 105. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação, a condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo do vapor,
que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar. Não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre concedido ou não o é senão em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. 106. Uma outra propriedade do perispírito, e que diz respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. 107. As aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas. Mas sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente, não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão, não menos bizarro, contra a qual, igualmente, é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem estes discos por espíritos que lhes seguiam e acompanhavam por toda parte, e, em seu entusiasmo, tomarem por figuras as nuances da irisação, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos.
Vão à direita, à esquerda, ao alto, embaixo, ou se detêm segundo o movimento da cabeça. Isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso mesmo para os espíritos inferiores e, com maior razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo, e o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, o dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem, é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mas, chegados a uma certa altura, se fixa o olho, vêem-se os discos descerem e depois deterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem algumas vezes em maços ou em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho, e que são, provavelmente, devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que, geralmente, são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo o que tem de pueril. Do mesmo modo que combatemos as teorias duvidosas com as quais se atacam as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações